Temos. Fui lá testar minha internet, já tinha testado antes e tava incrível, maravilhosa. Agora vamos ver se ela não fica de palhaçada com a nossa cara. Eu vou chamar. Ah, o Ju já tá entrando aqui. Enquanto isso, tô esperando ele. Ju? Não, ainda não vejo. Cadê? Ainda também não. Já já ele tá entrando. E aí, ele vai me mandando no WhatsApp. Acho que ele vai entrar agora. Será que se eu for no WhatsApp ali, vai dar ruim? Tava falhando, pois é, eu fui testar minha internet. Ela tá tipo. Sabe quando você faz aquele testinho que faz ruf? Tipo, foi ruf. Ah, não mandem corações para ajudar a não travar. Ai, mas é que é um tema tão difícil de não mandar coração, né? Mas eu entendo que o coração, a coisa. Entendi. Mas vai dar tudo certo, gente. A gente vai conseguir. Enquanto isso, eu tô esperando só o Ju aparecer aqui. Assim que ele aparecer, deixa eu ver se ele já aparece. Não, ainda não. Assim que ele aparecer, a gente começa de novo, tá? Acho que eu vou até falar com ele. Pausou, mas voltou. Deixa eu ver se eu já tenho o Ju aqui. Ainda não. Achei! E eu tentando enxergar. Tô com uns negócio de enxergar já coisando aqui. Agora sim. Aí, consegui! É muita energia. Ih, tá achando que não? Gosto pouco desse assunto. Nossa, você não faz ideia. Você sabe que eu tenho uma amiga, a Mônica. Às vezes o nosso celular se liga sozinho. O Qual celular tá Mônica? lá na A Mônica mesa. Medeiros ou a Mônica outra A Mônica? Mônica Medeiros. A Mônica Medeiros, ela é sua amiga? Você não chama ela de irmã esses dias ou eu tô bem louca? E A Mônica às vezes acontecia com o nosso celular de um telefonar para o outro e olha tipo aí. assim, não, eu tô dando uma entrevista, o celular tá lá em cima da mesa. Eu falei, não, mas você me ligou. E aí, Uma tá bom, ligação, o que né? que tá Nervosa. acontecendo? Ju, seja bem-vindo. Vamos falar Obrigado. hoje sobre o Data Limite. Como eu contei no pedacinho da live anterior, quando eu vi esse documentário, mexeu muito comigo, me trouxe uma sensação de entendimento, de paz, de ok, entendi o que está acontecendo e agora também entendi o que eu preciso fazer para me encaixar nessa nova realidade, que para mim, na minha opinião, é o que está acontecendo. Queria muito que você falasse sobre o Data Limite, sobre o que é esse documentário e como você teve a ideia de fazer ele. Você sabe que eu entrei. Você já teve aquela situação onde você entra de gaiato numa coisa e de repente aquela coisa passa a ser seu Você tá oxigênio? fora de sync para mim, para você tá no sync? Eu tô no sync. Tô meio mexicano? Posso te... Tá, tipo, você tá falando, tá vindo sanduíche XX. Eu vou te tirar e vou te colocar de novo, tá? Tá Só pra bom. gente, como esse vídeo vai pro YouTube, eu quero que ele perca o Legal, sync, vamos pra lá. vocês não ficarem com aflição depois quando estiverem assistindo. Cadê como é que eu acho aqui, Juliano? Vamos lá, internet. Vai dar tudo certo. Acho que eu tirei ele, ele sumiu. Ah, não, tá aqui. Ai, Mari, minha amiga Leone, tá vendo? Oi, Mari, conta. Peraí que agora eu vou achar aqui. Achei você. Vê se voltou seu sync. Ô Fer, pelo que eu vi Foi. de um pedacinho do vídeo, eu tava sincado. Tô sincado pra você agora? Agora você tá sincado pra mim. Vamos lá. Eu estou, eu estou sincado. A hora que dá. Espere. Você sabe que eu entrei muito de gaiato, entre aspas, né, nesse documentário. Porque o Fábio, eu trabalhava, na época eu trabalhava com, o Fábio trabalhava comigo em produção de vídeo, o Fábio é diretor do filme. Uhum. E num café, assim, a gente estava no intervalo, sem nada. Ele tinha começado esse projeto com a Rebeca Casagrande. Não tô escutando tão E bem a aí sua ele falou, voz. cara, eu tô. Oi, Mexeu alguma coisa aí? A sua voz ficou um pouquinho mais baixa pra mim. Será que tá pouco tá me alguma coisa aí? ouvindo? Segue baixinho ainda, mas dá pra Oi. ouvir. Agora foi. Ah. E ele virou para mim e falou assim, cara, a gente está produzindo esse documentário sobre Chico Xavier. Quando ele me contou o enredo, eu fiquei assim, impressionado. E quando nós começamos essa produção, para mim, o que marcou, Fer, o problema
É que tem um call center me ligando. Coloca no modo avião. Porque daí Peraí. só fica com o Wi-Fi funcionando e ninguém te liga. É muita ligação, né, Murilo? Né? Ligação de todos os estados. Ju sumiu. Gente, vai dar tudo certo. Vamos ter paciência, porque o tema vale muito a pena. Esse documentário, eu acho que eu cheguei a... enfim, é só colocar a data limite no YouTube. Assiste depois, se você... E agora? Ah, perfeito. Nossa, me deu uma sensação de paz no coração maravilhosa. Agora que interrompe. A gente vai falar de assunto importante. Diga. Então, você sabe que, assim, o que mais me chamou a atenção foi a pessoa do Chico para esse enredo. O que é o data limite? O que é a data limite, não é? O Chico, quando foi ao programa Pinga Fogo, em 1971, vamos lembrar, TV Tupi, só tinha TV Tupi praticamente, era o grande audiência. E existia um programa chamado Pinga Fogo, que era muito parecido com o Roda Viva, que a gente tem hoje. Vários jornalistas de diversas áreas, o Chico foi convidado, foi levado para lá pelo jornalista Saulo Gomes. Cara, a quantidade de coisas e de assuntos sobre os quais o Chico Xavier discorreu naquele programa foi uma coisa absurda. Ele versava, Fer, sobre tudo. E a gente não pode esquecer que Chico Xavier tem até o 3º ano primário. Ele é de Pedro Leopoldo, uma cidade minúscula. Veja, Pedro Leopoldo é uma cidade super pequenininha. Naquela época, então, 1971, uma cidade muito mais simples. Veja, o Chico versou sobre todos os assuntos, foi perguntado sobre tudo. O programa teve recorde de audiência e recorde de duração, porque tinha aquela coisa das fitas de rolo, e o diretor, vendo o Ibope, falava, continua a atravessar esse cara. Ele falou N coisas, a chegada do homem na Lua, a conquista do homem na Lua. Ele falou, por exemplo, que na Lua o homem encontraria os recursos para estabelecimento das bases lunares que serviriam de ponto de apoio para a exploração do universo. Veja, 1971, Fer, não existia Star Wars, não existia ET, não existia esse universo que nós temos hoje. Só muito tempo depois, a NASA foi encontrar água nas crateras lunares. O Chico falou isso no programa Pinga Fogo. A NASA começa a divulgar os projetos de montar as bases e de utilizar, por exemplo, impressoras 3D para utilizar a própria matéria lunar para fazer as bases. Ou seja, uma coisa absurda. Ele versava sobre isso. Isso já me atraiu muito. Agora, ele começa a falar no Pinga Fogo de um período de transição. E a gente tem que lembrar que em 1971 o mundo estava o quê? Em Guerra Fria. Havia uma tensão, sobretudo com relação aos armamentos nucleares. O Chico fala explicitamente no Pinga Fogo, olha, se nós não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós vamos alcançar uma era de grande progresso científico, maravilhoso, etc. e tal. Acontece que na intimidade do Chico, ele foi dando detalhes para os amigos mais próximos. Porque essas pessoas, como o Chico, esses grandes mestres, grandes avatares que passam por aqui, primeiro que assim, a humanidade em geral, ela não tem condições de entender 100% da sua mensagem. Tanto é que o próprio Jesus, por exemplo, falava em parábolas. Se Jesus desse a letra completa, ia ser um escândalo, ia ser crucificado muito antes. Então o que acontece? Esses avatares, eles criam círculos de intimidade ao redor deles. Jesus era assim. Jesus pregava para a multidão de 5.000 pessoas. Mas aí, na hora que ele foi mandar pregar, ele chamou 72. Desses 72, ele tirou 12 para chamar de apóstolo. E desses 12, ele só leva 3 para o Monte da Transfiguração. E desses 3, só um tem intimidade para deitar no peito dele na última ceia. Percebe? São anéis de intimidade. Para cada um desses círculos de intimidade, esses avatares dão mais ou menos detalhes de acordo com o seu nível evolutivo. É aquela máxima hermética, você está aí se debruçando sobre Caibalion, leite às crianças, carne aos homens formados. O guia do Chico, Emmanuel, costumava dizer assim, olha,
se você der alimento sólido para um bebê recém-nascido, por mais que o alimento seja bom, você vai aniquilar aquele sistema digestivo. Porque ele não está pronto. Preparar as pessoas para receberem as informações. Exato. O que o Chico fez? Aos amigos mais próximos, ele começou a explicar o que era aquele prazo de 50 anos. Então ele vai dizer que por ocasião da chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 69, houve uma reunião de espíritos elevados que ajudam a gerenciar o projeto da Terra, o projeto encarnatório da Terra, e que foi definido esse prazo de 50 anos para avaliar a evolução moral. E a métrica, vamos dizer assim, que foi colocada para essa avaliação, foi a não realização de uma guerra de extermínio. Veja, Fê, se você pegar o boletim dos cientistas atômicos, publicado em 2012 no The Guardian, aquele jornal britânico, você vai ver que o nosso arsenal beira 12 a 16 mil ogivas nucleares. 1000 ogivas. Sabe aquela bomba, para quem está nos acompanhando, sabe aquela bomba que caiu em Hiroshima, que caiu em Nagasaki, que terminou? São 16 mil daquelas. Se você detona esse arsenal todo, você acaba com o planeta Terra várias vezes. Então havia... Inclusive isso existe no documentário, né? A gente tem um arsenal para poder acabar com a gente 80 vezes. 80 vezes. Tão 80 grande vezes. por isso, essa preocupação tão grande em não existir uma guerra nuclear. Aliás, é muito interessante porque nesse momento de pandemia, essas ogivas não servem para nada. E, no entanto, elas são... Veja, em 2016, o orçamento global com defesa, que é armamento nuclear, aquisição de bomba, aquisição de tanque, etc. e tal, ele foi mais de $1 trilhão. Para quê, né? Se a gente tivesse investido $1 trilhão para desenvolvimento de pesquisa científica, talvez nós não estivéssemos em pandemia. Então, primeiro ponto que nos acende, não é? Essa situação ela nos obriga a uma revisão da nossa pauta de prioridades. Exatamente. Também mostra que todas as nossas atitudes e todas as nossas prioridades, elas passam recibo, elas passam cobrança. Não adianta, é um cartão de crédito. A qualidade do seu gasto vai chegar na sua fatura no final do mês. Então nós estamos recebendo a fatura do cartão de crédito das nossas atitudes. Não é? Me lembro de uma cientista espanhola que falaram assim para ela, quando é que nós vamos ter uma vacina? Ela falou, vocês pagam 3 mil euros para um pesquisador e 1 milhão de euros para um jogador de futebol. E agora vocês querem uma vacina de uma semana para outra? Vai perguntar para o Cristiano Ronaldo quando é que nós vamos ter uma vacina. Quer dizer, é simplesmente a colheita da nossa pauta de prioridades. O Chico começou a falar dessa reunião e começou a falar desses avanços. E o que acontece? A data limite ela não tem a ver com o fim do mundo, com o fim um cataclismo. Não é nada disso. Não é nada disso. Ela tem a ver com o fim dos tempos. E aí é interessante a gente entender o que são tempos. A primeira frase do documentário, que aliás é muito gozado você trabalhar com o Chico, você trabalhar com esses temas, Fer, porque você é atriz, às vezes você precisa decorar textos, você fala e depois aquele texto vai embora, né? Esses textos nunca mais vão embora. Eu recito para você o documentário inteiro, se você quiser. Todas as religiões do mundo apontam para o momento único, o futuro da humanidade. Tudo fica presente, porque é uma coisa que mexe lá na alma, né? Eu acho que você deve ter papéis assim, né? Que mexem com a sua alma e a sua alma absorve. O interessante é perceber assim, de fato, todas as religiões que você pode conhecer, que você pode estudar, já dizia Blavatsky, elas têm um fundo que é uma mesma verdade. Quando você pega todas essas religiões, todas elas apontam para um momento de mudança planetária. Então, é um evento singular. E aí você tem a tradição cristã com o Apocalipse, você tem a tradição judaica também fala disso, os hindus, os budistas, essa tradição mais espiritualista. Todas as tradições, de alguma forma, entendem que haverá um momento de transição. Haverá um momento onde a humanidade vai ser chamada a ser adulta.
a dar um passo, a dar um salto. Você pode chamar isso de salto quântico, de era de aquários, você pode chamar isso de mundo de regeneração, você pode chamar isso de céus novos e terras novas. Então, assim, Você também pode todas não as chamar de religiões... nada, não acreditar nisso, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você acredita ou não, tá bom? Olha, maravilhoso o que você falou. Entender sobre isso, estudar um pouquinho para você estar no caminho, tá no momento, entendeu? É Você tá verdade, fora, porque é vai uma mudar. questão... Ô Fê, eu costumo dizer assim, é como uma estação do ano. Você pode não acreditar no inverno, mas ele vai chegar do mesmo jeito, Exatamente. né? Se E você aí estiver essa data preparado, você vai estar melhor. vai estar. E essa data limite justamente dele era falando sobre essa mudança que vai acontecer, que seria a partir. Ele inclusive fala sobre uma data mesmo, né? Que é o É, que a gente vai porque como falar. ele conta 50 anos a partir da chegada do homem à Lua. Uhum. Então foi 20 de julho de 1969. 50 anos depois foi 20 de julho de 2019. Nós até fizemos um evento em São Paulo, no Maxud, que foi transmitido ao vivo para celebrar essa data. Eu vi. Por quê, Fê? Porque, olha, a tensão que se gerou um Imagina. ano antes, lembra? Era Claro, o tudo poderia Trump. acontecer, poderia explodir uma bomba a qualquer momento. Tava todo mundo assim, tipo, não, não, pelo amor de Deus, não. Mas graças a Deus não aconteceu nada, Senhor. Mas você se lembra? Eu acho que poucas pessoas. A gente tem uma certa mania de se apegar às notícias mais ruins. Você se lembra que em 2018, um ano antes, portanto, da data limite, o Prêmio Nobel da Paz foi dado a uma ONG internacional que existe para pedir a abolição das armas nucleares no mundo? Prêmio Nobel da Paz. E a fundadora dessa ONG, ela ia a público para falar assim, o Pyongyang e o Trump são dois moleques mimados e irresponsáveis. Porra! E uma mulher Duas dessa crianças ganha o com Prêmio Nobel granada da na Paz. mão. Uma criança de lado com uma granada na mão, a gente vai puxar, a gente vai puxar. E se a gente puxa, acaba com tudo. Total, total, total. Agora, a gente venceu esse prazo. A gente venceu. Passou. E daí uma pergunta que se faz, muitas vezes, é assim, poxa, mas a gente passou a data limite, não era para as coisas melhorarem? Não é? De repente vem uma pandemia. Aí eu me lembro de uma frase do Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces. Ele fala assim, às vezes a tragédia nasce da casca do ovo da virtude. O que isso quer dizer? Às vezes você não fez nada de errado, mas o novo patamar vai exigir de você uma nova postura. E essa nova postura impõe desafios. Claro, nós estamos vivendo, e eu gosto de olhar o lado, vamos dizer, brilhante da coisa, nós estamos vivendo um momento como nunca antes na humanidade. Me fale qual foi o evento que reuniu 3 bilhões e 800 milhões de pessoas e os colocou no mesmo plano mental. Me fale qual foi a guerra mundial que, ao invés de separar os países, os uniu, os fez batalhar por um mesmo objetivo. Nós estamos na Terceira Guerra Mundial, mas é uma guerra que nos une, é uma guerra que nos coloca para frente. E se é verdade que as revoluções e as guerras mundiais nos impulsionaram para avanços tecnológicos, também é verdade que as pandemias o fizeram. Uma diferença. Quando você tem um avanço que é fruto da guerra e fruto da revolução, você tem derramamento de sangue e você tem competitividade. Você tem a lei do mais forte. Você tem o embate. Quando você tem o avanço a partir de uma pandemia, você tem o avanço a partir da colaboratividade, a partir da parceria. Porque se eu competir com você, Fer, nesse momento, nós vamos os dois morrer. Nós precisamos nos unir. E aí é muito interessante perceber, porque sempre depois das guerras, das revoluções e das pandemias, isso historicamente falando, você tem um salto de desenvolvimento. A humanidade dá um salto. Veja, a maioria das tecnologias que nós estamos utilizando hoje são fruto da corrida espacial, mas sobretudo da Segunda Guerra Mundial. O GPS é fruto da Segunda Guerra Mundial. Percebe? O telefone por satélite, N tecnologias foram desenvolvidas por causa da guerra.
quantas tecnologias serão desenvolvidas a partir desta colaboração, quantas novidades, quantos novos patamares de consciência nós devemos atingir. É claro que a gente olhar e falar assim, é necessário, parece uma coisa meio catastrofista, né? Ai, mas era necessário que acontecesse o bem, porque daí agora... Não. É o que tem para hoje. Eu costumo dizer assim, ainda é uma infância espiritual nossa ficar catalogando as coisas como bem e como mal. Porque o bem e o mal são relativos ao nosso patamar de consciência. Então, por exemplo, um menino de 8 anos, ele acha a prova de matemática uma tragédia. Mas o pai dele, que está num outro patamar, olha e fala assim, filho, é duro, mas passa, porque vai valer a pena. Não é uma tragédia. Quando você estiver no meu patamar de consciência, você vai olhar e vai falar assim, de fato, a prova não era uma tragédia. Mas hoje, no nosso patamar, a gente olha e fala, nossa, que tragédia, que coisa e tal. Não, a gente limita a nossa visão por um buraquinho muito estreito. E a gente precisa ampliar isso, a gente precisa olhar mais para frente e também, Fer, entender assim, tá tudo bem se doer, tudo bem sofrer, tá tudo bem enfrentar essa dificuldade. Ela mais faz ou menos, parte desse momento. é muito difícil para as pessoas que estão perdendo muitas pessoas. Tem muita gente morrendo, tem muita família que tá sofrendo a dor dessas pessoas. Então, assim, é aquele assim, tá tudo bem, mas ao mesmo não tá tudo bem, porque a gente tá Dói, né? entendendo que esse crescimento tá levando gente, tá doendo, mas a dor... Parece que o crescimento tem que vir pela dor. Não sei se a gente não conseguiu entender que era pelo amor, ser mais empático, respeitar mais a natureza, se respeitar, respeitar o outro. E a gente está recebendo um chamado doloroso. Obviamente, ele poderia ser um chamado mais doloroso, talvez mais catastrófico. Eu já acho isso bem catastrófico, mas enfim. É difícil lidar com isso agora. É difícil olhar para uma pessoa e falar, né? Porque, cara, tá doendo. Não, você tem toda a razão, Fer, porque eu de maneira nenhuma, aliás, isso é um risco que nós que somos mais espiritualistas corremos. A gente sempre fica achando causa e efeito das coisas e achamos assim, morreu porque chegou a hora de morrer. Morreu porque tinha um karma e tinha que morrer. E a gente esquece que são vidas humanas, que são histórias. E mais à frente até, né, Fer? Se uma pessoa como Jesus chegou diante do quadro do óbito do Lázaro e chorou porque doeu, chorou porque viu as pessoas que ele amava sofrendo aquela ausência, aquela abdução abrupta, né, de um ser que você ama e que de repente não está mais. Aliás, essa é a grande agonia da nossa existência. Nós estamos num momento e nós vivemos isso, essa sucessão de finitudes. Tudo que tem, de repente, vai embora. As pessoas que a gente ama, de repente, estão indo embora. E isso parece muito injusto. Porque a gente olha e fala, nossa, mas a vida é só levar embora. Se você olhar por essa perspectiva, a vida é só levar embora. E quando eu encorajo a questão de mudar a postura diante disso, por mais que doa, óbvio que dói, mas o controle ou a força para superar a dor está justamente quando a gente amplia a nossa percepção da existência humana e percebe que ela vai para além. Sem essa ampliação, a gente vai sofrer muito, vai doer muito, não é? E isto não nos desobriga à responsabilidade sobre o sistema de saúde, sobre os cuidados com essa pandemia, sobre os cuidados com tudo isso que está acontecendo, porque mais do que nunca nós somos chamados à fraternidade. Nós somos chamados a fazer alguma coisa. Claro. Não é porque, todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo vai morrer um dia. Peraí. Então aí eu inverto. Fazer a sua parte, né? Eu subverto o valor da vida humana, da vida física, não é? É claro, como espiritualista, eu entendo que a vida física é uma expressão da verdadeira vida, da vida maior. Eu entendo o que você fala, porque eu também acredito nisso, mas ao mesmo tempo, dentro de mim existe um lado que também olha para quem ainda não entendeu isso. E dói. Dói, com certeza dói. Eu acho, talvez, Fer, que o que a gente pode olhar para esse momento de transição, esse momento de data limite, é como um remédio amargo. Entende? Ele vem, ele está mexendo, ele está reorganizando.
do nosso ponto de vista espiritualista, mesmo as pessoas que estão indo voltam e voltam para um planeta melhor, e as pessoas que ficam têm a responsabilidade de alicerçar esse planeta melhor. Começar a olhar com fraternidade, com tranquilidade, de começar a organizar, de começar a estender a mão. O fato é, se nós não estendermos a mão agora uns para os outros, nós vamos estar gargarejando com o remédio amargo e jogando ele fora. A gente precisa sorver esse remédio, mas isso no nosso interior precisa gerar atitudes positivas, atitudes novas, atitudes mais coerentes com a pessoa que está do nosso lado. A gente tem que transformar essa dor em força, transformar essa dor em amor, em empatia, em consciência, em ser melhor para si, para ser melhor para o mundo. É uma chave grande que a galera tá tendo que virar, né, Ju? É muito grande. Para quem não entendeu, para quem ainda tá na dor, porque é o que a gente está tendo, né? De muito grande e pesado. O Fer, você sabe que existe um pensador que ele dizia assim, que a dor ela é um sinalizador para reorientação de caminho. Então, quando alguma coisa está doendo, significa que alguma coisa precisa ser mudada dentro de nós, sobretudo dentro de nós, que é onde nós temos controle. Quando a dor encontra um sentido, ela deixa de ser dor. Ela passa a ser caminho. Tá. Porque senão eu fico só sofrendo. É a mesma coisa a dor do parto, por exemplo. Ela é uma dor suportável. Por quê? Porque você vê sentido no pós, né? Você está trazendo uma nova vida. Então aquela dor, ela fica irrisória comparada à alegria da nova vida. Assim é também com todas as dores. Quando o nosso corpo dói, ele está falando com a gente. Opa, preciso mudar alguma coisa. Quando a nossa emoção dói, quando o nosso sentimento dói, ele também está falando com a gente. E quando a gente tem uma dor social, como a que nós estamos tendo agora, para que essa dor não seja em vão, nós temos que olhar e ver o que é que ela está dizendo para nós. Vou te dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o Brasil está enfrentando dificuldades de adquirir aparelhos respiratórios. Porque todo mundo está comprando. E ninguém mais tem para entregar. Só que alguns países já têm eles instalados. E os outros não. Ou seja, será que esse modelo que nós temos de economia, ele é um modelo justo? Você percebe? A gente precisa conversar com a nossa dor. Ajuste, né? É tanto ajuste. Muito, Fê. É muito ajuste. Ou seja, e quando você olha para uma manchete, por exemplo, e você percebe que, dados os estados de emergência, não é, que foram decretados, aí você tem as compras sem licitações, você começa a ver compras absurdas, desviando dinheiro neste momento. Poxa, é uma coisa que a gente não pode mais admitir na nova sociedade, no novo mundo. Que isso traga essa transformação interna de cada pessoa na hora de repensar suas atitudes, suas escolhas, porque não dá mais pra agir como a gente agia antes. Agora, sabe, Fer, tem uma coisa assim. Muitas pessoas olham para essas manchetes, para esse tipo de coisa que eu estava falando, e falam assim, Posati, como é que você pode acreditar que o mundo está melhorando com esse tipo de manchete, né? Pessoas morrendo, dinheiro sendo desviado, o capitalismo selvagem, mais selvagem do que nunca no momento onde ele deveria ser fraterno. Como é que você pode dizer que o mundo está melhorando? E eu me lembro sempre de uma vez que eu morava num apartamento, eu tinha um quartinho na garagem que era para guardar tralha, sabe? E uma vez eu abri a porta daquele quartinho e já não dava mais para entrar, Fer. Não, sabe quando chegou no limite? A caixa, a coisa e tal. Mas eu olhei bem para aquilo e falei assim, não é que chegou no limite, né? Porque ele estava, assim, até a altura da cintura, lotado, mas a segunda parte do quartinho estava livre. Eu falei, não, acabou o paradigma horizontal, eu preciso verticalizar o paradigma do quartinho, preciso botar prateleira, preciso organizar. Então, eu entendi o que eu precisava fazer, preciso verticalizar o paradigma. Mas daí, Fer, para você implementar isso, você precisa tirar tudo do quartinho para poder instalar as prateleiras. E nesse processo de tirar do quartinho, aquela bagunça vai tomando uma dimensão. Eu acho que eu ocupei. Pior do que estava antes com a porta. Muito pior! Mas por quê? Porque tá para fora. A porta do quartinho aberto falando o que está acontecendo nesse planeta Terra. Exato, exato. Olha, eu dominei 1/3 da garagem.
Um quartinho de 3 metros com 3 metros, a bagunça se proliferou. Daí colocamos, aquilo ficou insuportável, óbvio, porque tudo veio para fora. Daí colocamos as prateleiras e começamos a reavaliar coisa por coisa do que era necessário voltar ou não. O momento que nós estamos vivendo é o que a gente tá vendo. é esse. É esse. Todo o nosso mal está vindo para fora. Todo o mal do planeta Terra está sendo tirado do quartinho, onde ele estava escondido, de porta fechada, no escuro. De repente nós abrimos a porta e estamos tirando tudo para fora e parece que a bagunça é muito maior. Mas na verdade não é. Responsavelmente, cada um de nós pegava alguma coisinha ruim, tacava lá dentro, fechava a porta e não lidava com aquilo. E a gente está sendo convidado a lidar com todos os problemas dos governantes, com os problemas, a gente com as nossas atitudes, a gente com as atitudes em relação ao planeta Terra, à natureza. E aí vem essa decisão de arrumar o quartinho. Quer dizer, que na verdade a gente recebeu tipo uma obrigação da mãe, dizendo agora vai ter que arrumar. Vocês passaram do limite. A gente mandou mensagem, vocês perderam a linha. Tipo, oi. É bem isso, Fê, é bem isso. E, na verdade, daí a importância da gente ter a coragem de conversar com as nossas dores. De conversar com a parte que dói. Porque se eu tenho visto muito a mídia fazer isso, eu acho que é um grande favor que ela tem feito, que é lembrar que as estatísticas do corona não são apenas números, são pessoas. Exatamente. Nós temos que conversar com essa dor. Nós temos que abraçar essa dor. Nós temos que ver onde cada um de nós é responsável. Entende? Cada um de nós é responsável. Cada um de nós é responsável por nós termos representantes que, neste momento, onde deveriam servir, estão aproveitando para desviar a grana. Cara, é uma pandemia global, não é possível. Mas é bom que está vindo a luz, está fora do quartinho. E na hora que nós começarmos a reorganizar o novo mundo, nós temos que olhar para essas atitudes, para essas coisas e falar assim, isto não serve mais. Eu lembro de uma frase que eu li num livro de cabala, não sei exatamente qual é o livro que eu li, mas aquilo me marcou durante muito tempo e me marca até hoje. Que o momento mais escuro também é o momento que está mais próximo de amanhecer e de vir à luz. E eu sinto que nesse momento a gente vive essa grande escuridão, mas ao mesmo tempo eu tenho muita fé. Por mais dolorido que seja, de que a gente vai viver a luz, né? E também o documentário, o filme fala sobre isso, sobre, ok, a gente passou da data limite, que foi o ano passado, a gente está aqui, agora era para estar melhorando, não tá, mas não tá. E agora a gente começa a entender os nossos pensamentos e saber o que é esse novo mundo. O que é esse novo mundo, Ju? Porque eu sei que para os espíritas existe uma definição até específica, né? Que eu acredito muito, que a gente está numa fase de provas e expiações e que a gente está indo para a regeneração, né? Esses dois termos são interessantes porque eles vêm da escala do Kardec. É legal a gente lembrar que o Allan Kardec, ele é um compilador. Ele não é como o Chico. O Chico era o psicógrafo. Ou seja, ele emprestava o corpo dele para esses espíritos, essas consciências que já não tinham mais corpo. Essas consciências assumiam a motricidade do seu braço e deixavam uma mensagem. O Kardec não. O Kardec ele era um compilador. Ele desenvolveu um método, Fê, que eu acho extraordinário, que é o método do princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Ele fala assim, bom, se o plano espiritual está querendo comunicar alguma coisa para a gente, então a mesma mensagem vai ter que ser recebida aqui, na Suécia, na França, na Itália, no Brasil e tudo mais. Ele começou a receber e a se corresponder com esses grupos mediúnicos. E o trabalho dele é fruto da compilação de mais de 1000 grupos com os quais ele se correspondia. Você imagina 1000 grupos diferentes que nunca se viram, que não tinham o e-mail um do outro, né? Porque você está falando aí de 2 séculos atrás, falando a mesma coisa. O Kardec ele foi extraindo né, conceitos a partir daí. Então é uma obra muito rica. Eu não me declaro particularmente espírita, sou como você, assim. A minha religião é a prática daquilo que eu acredito como bem, daquilo que nos une. Mas eu reverencio algumas tradições, aliás, todas as tradições, porque elas têm alguma coisa para nos ensinar. Dentro da tradição espírita, você vai ter escala dos mundos, que vai medir o nível do patamar de consciência de cada mundo. Então a Terra,
até o presente momento, seria um mundo de provas e expiações, e aí a definição básica é um mundo onde o mal sobrepuja o bem. Ponto. O mal ainda é maior. A separatividade, a arrogância, o egoísmo, ele ainda é maior. O mundo de regeneração não é um mundo perfeito, não é o paraíso, mas é um mundo onde o bem passa a sobrepujar o mal, né? Ele já está mais equilibrado e está passando. Regeneração plena, o bem já vai estar acima do mal. Ainda existe mal, é importante que se diga. Mas você já tem princípios e valores mais interessantes que levam à integração. Você tem mais colaboratividade, mais percepção da fraternidade, do bem, do cuidado um com o outro. O que o Kardec vai dizer é que de tempos em tempos, os mundos eles passam pelo período de transição. Então vem uma leva de consciências evoluídas, começa a injetar novas ideias na sociedade, e nós temos visto isso nos últimos 200 anos, porque não é um período assim, uma coisa que acontece do dia para a noite. Não, vai acontecendo, vai acontecendo. Da mesma maneira, como por exemplo, a gente tem um dia que deixa de ser verão para ser outono. Mas não é que você começa uns dias antes a perceber a mudança do clima, diferente, as árvores vão dando sinal. A mesma coisa. O que é em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Você percebe que existe uma agitação. Existe inclusive uma psicografia que vai dizer assim, é do François Arago, ele foi primeiro-ministro da França. E as equipes lá de médiuns do Kardec receberam essa psicografia. Ele fala justamente dessa transitoriedade. Ele fala assim, ó, quando vocês começarem a perceber uma agitação na sociedade, um sentimento meio indefinido, um certo desejo de algo melhor, que ainda não se sabe dizer o que é, e aí vocês vão começar a perceber uma efervescência de novas ideias, revoluções e tudo mais, saibam que tudo isso faz parte dessa transição. Desse ritmo. E a gente tem sentido isso de uns tempos para cá, e a gente pode dar exemplo em inúmeras áreas. Por exemplo, a nossa baixíssima tolerância cada vez mais a qualquer tipo de preconceito. Isso já é muito. Piadas que a gente fazia antigamente, que nunca foram piadas, mas eram coisas que a gente falava sem entender. Hoje em dia a gente já não faz mais. Existe uma consciência muito grande, que já está vindo e que não é de agora, e que faz parte disso tudo, né? Dessa regeneração. Já pega mal, né, Fê? Pega mal, você fala, E a gente vai aprendendo, falando, ok, eu não posso mais pensar desse jeito, tudo certo, vou me atualizar. E próxima lição, próxima lição. A gente viu esse último Big Brother, se você comparar com um Big Brother de, sei lá, 15 anos atrás, para dar um exemplo bem popular, a mudança de pensamentos e o quanto a gente conseguiu aprender, entender do que sim, do que não, do que talvez, do que há que rever. E aí a gente vai nisso, né? A gente já está sentindo, assim, essa evolução. Eu acho que um filme e um seriado que eu vi, em comum tem a Octavia Spencer atuando, que eu sou fã dela, Estrelas Além do Tempo e Madame C.J. Walker. São dois seriados que mostram... o C.J. Walker, ela é o começo do século passado, uma mulher afro, empreendedora, que rompe e se torna a primeira milionária norte-americana. Você percebe a quantidade de preconceitos que ela enfrentou. Ela tem uma cena que ela vai tentar obter um investidor para a empresa dela, e o investidor tenta estuprar ela. Você entende? E em Estrelas Além do Tempo, ela interpreta uma das matemáticas, uma computadora de dados da NASA, década de 60, ou seja, um pouco antes da gente alcançar a conquista da Lua. E você vê uma NASA ainda dividida pela lei estadual de segregação. Então você tinha o banheiro para colored people, pessoas de cor, na tradução, e banheiro para pessoas brancas. Gente, faz menos de 100 anos. Faz pouco mais de 60 anos, nós tínhamos a jurisdição de uma lei estadual nos Estados Unidos dizendo que as pessoas afro tinham que entrar por uma porta diferente, tinham que usar um banheiro diferente, tinham que usar uma xícara diferente, tomar um café diferente, pelo amor de Deus, dentro da NASA. Faz a gente olhar e entender que tá vendo como tá mudando? Para quem não tem esperança, o avanço é absurdo. o mundo continua... Ok, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que tá mudando. E é nessa leva de positividade e de mudança que a gente tem que se apegar e, inclusive, seguir para essa fase que a gente está vivendo agora, né? O que a gente pode fazer, né? Porque, em verdade, essa psicografia que eu estava citando,
ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim: não vejam nesses movimentos, nessas mudanças, nada de extraordinário ou de sobrenatural, senão a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, a má vontade humana, ela também tem um limite diante da força do universo, diante das leis do universo. Então, assim, se você está de bom humor ou de mau humor porque a primavera chegou, isso é uma questão que você vai trabalhar dentro de você, porque a primavera vai chegar. O tempo, a vida, as coisas, elas não estão a nosso serviço. Então, a partir do momento que eu me harmonizo com a vida, com o tempo, com o universo, com os ritmos, eu sou como um velejador que conseguiu posicionar a vela do seu barco para pegar o vento. E daí eu tenho aquela coisa, nossa, aí tudo flui. Por que tudo flui? Tudo flui quando a gente se reorganiza, a gente se coloca nesse caminho. E isso é muito legal da gente perceber. Porque é uma coisa interessante, acho que a coisa mais bacana das filosofias orientais, e que é um pensamento também dentro do espiritismo, é que não existe inferno, não existe uma condenação. É meio imagine, né? Imagine que não existe inferno, que acima de nós apenas um céu estrelado. Então o que acontece? Você e todos nós vamos ter um tempo para fazer. E se você não fizer, se você não for se adequando, tudo bem, você vai para um outro planeta que vai estar de um outro jeito e lá você vai continuar tentando, mas todos vamos, todos vamos. Todos nós temos a oportunidade de nos harmonizar com essas leis e de avançar, né? Então é muito legal você olhar para esses princípios, para essas coisas e perceber que neste momento, mais do que nunca, o que precisa é a nossa atitude. É a nossa atitude que vai criar um novo mundo. Exatamente. Então, se eu continuo andando na rua sem máscara, porque eu acho, ou porque não sei o quê, Tudo bem, cara... eu sou uma pessoa muito saudável, eu sou um atleta, eu não É, vírus, ok, gente. Eu acho que meu isso é Deus, uma das coisas que a gente fala toda hora, mas eu acho que também o que é muito importante é a gente refletir. Eu tenho falado muito isso no meu Instagram, de você parar e olhar para dentro das suas características. Faça uma listinha das coisas que você já escutou que alguém fala sobre você, que incomodam e que você tem vergonha, que você não quer mais ser desse jeito. Sentimentos que você tem e que te fazem mal, que pode ser qualquer coisa, pode ser insegurança, pode ser ciúme, pode ser raiva, pode ser impaciência, pode ser egoísmo, sei lá, a gente sabe dentro da gente o nosso lado escuro. É literalmente uma hora de trabalhar isso, porque isso é a regeneração, isso é o novo mundo. É a gente se conscientizar aqui dentro. Não adianta falar só para fulano, beltrano. Empatia, não egoísmo, não sei o quê. E você aqui dentro tem uma atitude com a sua mãe, tem uma atitude com alguém da sua família, com você mesmo. Então a gente precisa de uma vez por todas começar a falar, cara, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu lembro que a frase que eu disse para mim no começo desse ano, eu falei assim, esse ano eu vou ser foda. Foda-se. maravilhoso. Eu não quero nem saber, eu vou ler tudo, eu vou estudar tudo, eu quero errar menos, eu quero arrasar, eu quero olhar e falar, boa, garota. É isso, garota. Vamos, caralho. Dá tempo, dá pra mudar. Dá tempo. Esse é o grande chamado da gente na Terra, brother. Acorda na sua cabeça e fala, hoje eu vou ser foda. Hoje eu vou dar meu melhor. Tem dia que eu não consigo. Ontem mesmo eu não consegui. Ontem mesmo eu dei uma olha ali, eu fiz um negócio ali que eu falei, Fernanda... Mas tudo bem, eu aprendi, eu vou melhorar. E aí eu fui lá e pedi desculpas. E aí eu falei, ok, é isso que a gente tá precisando viver. A gente não vai, da noite pro dia, acordar e tá todo mundo maravilhoso. A gente vai ter que todo dia melhorar alguma coisa. Se não for pra ser foda, pelo menos não fode, né? Você palha, meus colegas. Mas vamos, gente. Eu acho que é super isso, assim. O novo mundo é feito por pessoas novas. E pessoas novas são feitas com atitudes novas. Isso é muito interessante a gente observar. Atitudes novas, atitudes mais coerentes com esse sentimento que está dentro da gente já. Está dentro da gente, Fer. Nós não estamos neste momento no planeta Terra por acaso. A gente não caiu aqui de guarda-chuva. Não, a gente escolheu estar aqui. A gente escolheu. Cara, se a gente escolheu, aqui dentro A de gente nós... acreditando ou não que a gente escolheu, a gente tá aqui, né? Então deve ser porque, né? Exatamente. Tem que O trabalhar fato alguma é, coisa ali. Para você de está falar, aqui, você pode ser foda ou você pode encher o saco. tá aqui, não Exato. queria mais aqui, né?
Mas, ó, a gente tá aqui e de alguma forma dentro de nós a gente sabe. Tem um sentimento de saber. A gente não sabe como soube, mas sabe que sabe. Sabe aquela sensação? E daí, quando você começa a pôr isso para fora, com generosidade, faz muito bem. Isso gera muita serenidade, muita confiança, gera mais autonomia e mais liberdade. Quando eu dou fluxo para isso, quando eu dou fluxo para essa ideia de ser melhor. E o detalhe é o seguinte: a gente não, eu olho assim e falo, às vezes a gente quer melhorar e a gente fica se punindo, né? A gente fala assim, eu errei. Ai, meu Deus, mas eu não presto mesmo, eu não Nossa, consigo, péssima, já é etc. a quinta vez que eu erro nisso. Ok, É ok, ok, tá tudo tudo bem. bem. Vamos melhorando um pouquinho a cada dia. Exato. E porque também, eu costumo dizer assim, nós não temos defeitos. O que nós temos são habilidades e potenciais latentes, como sementes. O que que acontece? Eu, quando me tornei pai, eu comecei a observar o meu filho tentando aprender a andar. Então, era todo engraçadinho, aí perdia o equilíbrio, caía, dava aquele passo de pato, etc e tal. Eu, como pai, olhava para aquilo e falava assim: ai meu, você está errando, ó, você está pecando, você não sabe andar. Claro que não! Eu olhava para aquilo e eu achava lindo, eu amava cada tentativa, de cada passo, de cada tropeço, de cada queda. Eu amava tudo, porque eu amo tudo do meu filho. Eu amo ele completo como ser. Eu amo o que ele foi, o que ele é e o que ele vai vir a ser. Eu o amo. O amor é atemporal. O amor engloba o passado, o presente e o futuro, porque vê no passado a semente, no presente a planta, no futuro o fruto. Mas o amor vê tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa tranquilidade de caminhar para melhorar a nós mesmos, ela precisa passar por essa perspectiva de que existe um Pai de todas as coisas, uma fonte geradora que não nos olha como culpados, como pecadores, como impuros, como sujos. Não! Ele nos. Veja, eu lembro, Jesus era foda. Jesus era foda. Jesus falava o quê? Se vocês que são ruins sabem dar coisas boas para os seus filhos, que dirá o Pai do céu? Ou seja, se eu que sou um pai, limitado, humano, aprendendo, amo tudo do meu filho, em todos os seus aspectos, no Imagina, passado, no presente e no futuro, imagina aquele que nos observa, aquele que nos incentiva a andar no caminho das estrelas, na nossa jornada cósmica. Então, só há incentivo, só há força. Nós precisamos parar de nos culpar, de nos vitimizar ou de nos considerar impuros para descobrir o sagrado em nós, descobrir a força divina, essa centelha. Quando eu olho para mim e vejo essa centelha, aí eu aprendo a olhar para você, Fer, e ver a mesma centelha em você. e a E centelha daí está a por gente. todos os lados, em todas as pessoas, dentro de cada coisa. Deus é o todo, Deus está em tudo. E a gente E precisa daí a gente entender aprende. e se É, conectar e entender que ou a gente vai fazer todo mundo junto, fazer isso ser amor, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum e só vai ficar cada vez mais escuro. Porque é tudo que Deus quer da gente, a nossa união, a nossa fraternidade, a nossa irmandade, a nossa empatia, a nossa consideração, menos julgamento, menos apontar o dedo. Ah, mas fulano fez isso, deixa o fulano. Ele uma hora vai resolver ali. Mas é porque a gente quer que a pessoa faça do jeito que a gente quer, que aquilo aconteça. As coisas têm um tempo para acontecer. Eu adoraria que todo mundo estudasse hermetismo, porque isso dá uma paz quando a gente entende que, cara, calma, a coisa vai rolar. Não é no seu tempo. Existe um tempo maior das coisas. Existe existe. uma energia, existe uma força por trás de tudo isso, que eu chamo de Deus. Cada um chama do que quiser, mas enfim, existe. Acredita mais nisso do que na sua verdade. Eu acho que eu acho que aquilo não pode. Eu acho que isso tem que fazer, eu acho que isso tem que não. Respira, cuida mais do seu. Total, total. E quando a gente é capaz de olhar para o outro e ver essa centelha, essa unidade, aí a gente aprende a ser comunidade. Por que que é comunidade? Comunidade é um grupo que reconheceu a comum unidade. A Exato. comum unidade é a Somos mesma todos um. força. Não sei, Ju. Ah, esse assunto me toca profundamente.
Você sabe que está estudando hermetismo? A gente fez, no começo do ano passado, a gente fez um módulo com 12 aulas, de tipo, aulas rápidas de 1 hora e meia, 2 horas sobre hermetismo, porque é um assunto maravilhoso, né? Sobretudo porque você olha para todas as religiões e você percebe os mesmos princípios. Claro. E isso é muito integrador, isso é muito... Estudando Espiritismo, eu vejo o que eu vejo na Bíblia, o que está no budismo, o que eu aprendi na Cabala, o que eu leio na doutrina espírita. Tá tudo muito mais interligado do que as pessoas pensam. A gente precisa parar com esse sentimento de polaridade. Sim, não, bom e mal, você aqui, eu ali, não sou... É. A superação da polaridade vem com a ampliação da consciência, não tem jeito. Mas eu acho que a gente Como precisa tem. estar mais esperto para melhorar, sabe? Tem tanta coisa hoje em dia na internet. Eu mesma vou começar a cocriação online com você segunda-feira agora. E tudo isso tá na internet, só que a gente tem que buscar mais informação. A gente tem que estar mais sedento de, ok, como essas informações todas podem ajudar a entender os meus problemas e melhorar. Hoje em dia eu vejo que a meditação, ela não é um negócio que me deixa zen, que eu faço para ficar Não, me faz entender quem eu sou, respirar na hora que eu for agir, não agir de uma maneira que eu não quero. Por exemplo, ontem eu acordei, não meditei, que é uma coisa que me centra, que me deixa, tipo, aquela pegada do acordei, você foda. Meditar me bota no você foda hoje. Não meditei, fui fazer um negócio ali, me tretei ali com a pessoa ali. Não foi foda e fudeu. Não respirei, não olhei e falei... Respira, Fernanda, não julga, vai dar tudo certo. Aí a gente, quando vê, você já tá na bola de neve. Por quê? Porque é um padrão repetitivo. Julgar, falar, brigar, e é isso mesmo, eu brigo, eu falo mal, eu sou isso mesmo, eu quero que se for. Ih, gente, não tá mais nessa vibe. Agora a vibe é centraliza. E a meditação me traz isso. Ela me traz, tipo, um foco de, tipo, não vou me meter em tretas, porque eu me torno eternamente de boas pelas tretas que eu evito. Viu? E a gente acha que já tá namastê. Você pode passar a mesma mensagem sem pode passar com calma, com conselho. Se a pessoa não quiser ouvir, problema dela. Uma hora ela vai ouvir. Calma. É namastê, não é namastreta, viu, Fê? Quando eu vou fazer namastreta, eu fico só no namas, que é para evitar. Cara, e eu tô tentando trazer isso para uma linguagem mais popular, porque é o que acontece dentro da gente. Quando a gente vê, a gente já tá tretando, a gente tem que falar, ai, Jesus, é tipo, se liga, se liga. Eu vou te falar, você pode achar que você nunca vai mudar, que esse é o seu estilo de vida. Se você quiser, obviamente, você pode criar essa sua realidade de mais calma, de mais paz, de menos problema, desde que você pare e respire, pense antes de cada atitude que você vai tomar. Sabe que você vai estar indo para um lugar em que você sempre é daquele jeito, impaciente, ou brigão, ou qualquer coisa que seja. Respira, respira. Tenta não cair em tentação, tenta não cair no problema de novo, sabe? Tenta uma nova estratégia, esteja atento às suas estratégias. Por isso que é tão importante você ouvir pessoas, você tá aqui nessa live entendendo sobre isso. Talvez você saia daqui e evite uma treta, um problema ali na frente para você, para o outro, um julgamento. E aí a gente vai melhorando, né, Ju? E quanto mais a gente consegue, mais fácil vai ficando conseguir também, né? Quando você vai pra academia, o primeiro dia você não corre 30 minutos, você corre 5 minutos. E aí você vai correndo, vai melhorando. É o que a gente tá fazendo. É o que eu falo, a gente tem um conceito no Círculo, que é o nosso grupo de estudos. A gente fala, é consistência ao longo do tempo. Consistência e coerência ao longo do tempo. Esse é o segredo. Porque nós queremos realmente chegar na academia e ter uma barriga de tanquinho malhando 42 horas seguidas. Você não vai conseguir uma barriga de tanquinho malhando 42 horas seguidas. Você vai lesionar o seu corpo. Porque entre a sua vontade e a realização dela nesse plano material, existe um fator diluidor que é o tempo. Esse fator diluidor da nossa vontade, chamado tempo, ele está a nosso favor. Porque nós ainda não aprendemos a utilizar a força da nossa vontade. Nós constantemente levamos uma fechada no trânsito e fazemos... Imagina se não... Cada vez que isso acontece comigo, eu antigamente xingava todos os nomes. Não abria a janela, obviamente, que eu também não sou doida. Sim. Mas eu tava cuidando pra vários palavrões que eu gosto de falar. Hoje em dia eu olho pro cara e falo assim, já fiz pior. Já devo ter dado uma coisa. E coloco abaixo e falo, meu velho, eu vou gastar minha saliva, minha energia. Gente, a gente é feito de energia. Para de mudar o seu campo áureo. Isso é energia com coisa que não vale a pena. Exatamente. Fica todo cagado, não sabe por quê. Não sabe por quê. E, na verdade, está muito sob o nosso domínio, Fer. Então, desculpa, assim... cortei, volta.
se a gente não tivesse o fator diluidor tempo, o tempo e espaço para diluir a nossa vontade, a gente ia sair matando e fulminando todo mundo. Se a nossa vontade é retardada pelo espaço-tempo, é para a gente aprender. E da mesma forma que é para a gente aprender, a gente precisa aprender a montar no espaço-tempo como, né, uma moto e a pilotar ela nessa pista. Porque senão a gente fica ansioso, a gente fica deprimido, porque a passagem do tempo começa a nos torturar. A gente fica preso no passado, nas nossas angústias, nos nossos traumas, ou preso no futuro, com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com o nosso medo. E no Quando a gente presente volta mesmo, para o presente, ninguém tá vivendo. o presente que o presente é, né? Ai, Quando a Fê, gente como é que vive descobre no presente? Meditar, estar presente, quando você traz a sua atenção para o que você está, é um treinamento de estar presente. Hoje em dia, antigamente, eu era uma pessoa que acordava todos os dias e eu precisava meditar porque meu coração estava acelerado e ele não parava por nada. Só se eu meditasse. Hoje em dia, meu coração já nem acelera mais. Quando eu vejo um problema, eu já falo, querido, nem se deu trabalho porque eu já sei como é que a gente vai resolver isso. Eu pego ferramentas do que eu estudei, do que eu vi na lindo. internet, ó, controladinha. Brother, tem coisa melhor do que ser controladinha? A paz do Senhor em minha vida. Lindo, lindo. Isso é demais. E você sabe, Eu fui Fê? essa pessoa aqui, e hoje em dia eu tô assim. E aí, tem dia que eu Mas tô todos assim, nós, mas povo. eu tô assim, claro, tá tudo dentro da gente, todo mundo é capaz, todo mundo é possível, gente. Agora eu vou te falar uma coisa. Existe um desdobramento social disso, que nem estava falando, né? Ah, se eu medito, eu evito tretas. Se eu medito, eu... Isso daí tem uma dimensão muito mais profunda. Em 1994, um pesquisador chamado John Hagelin fez uma coisa muito ousada. Era verão em Washington. Washington, capital dos Estados Unidos, era considerada uma das capitais mais violentas do mundo. Eles tinham um orçamento de quase $1 bilhão. Ele chama 1.000 yogis para meditar durante todo o verão e ele afirma para toda a mídia que vai haver uma queda de 15% na criminalidade, nos crimes brutos. Bom, os yogis foram chegando, a meditação foi... Óbvio, o chefe de polícia desacreditou completamente e falou, cara, a única coisa que vai fazer a taxa cair é se cair um metro de neve. Vai ficar meditando, né? Tipo, não. Até o final do verão, eram 4.000 yogis meditando em Washington e a taxa caiu 23%. A taxa de crimes hediondos caiu 23% pelo fato deles estarem meditando. Ou seja, porque nós irradiamos energia. O nosso pensamento não é uma coisa contida dentro do nosso crânio físico. Existe um campo aqui ao nosso redor. Quer você acredite ou não, isso é física quântica, isso existe. Porque é mais do que isso. Na Rússia, você já tem nos hospitais, a medicina diagnóstica já conta com Gas Discharge Visualization, que é uma tecnologia desenvolvida. Gas Discharge Visualization. Traduz, viado, não falo português. É uma descarga de gás que permite que você visualize o campo energético ao redor da pessoa. Foi desenvolvido por um cientista, se preparem, Konstantin Korotkov, saúde, Konstantin Korotkov. O cara desenvolveu isso, Fê, é uma máquina que mapeia a emissão da energia, o corpo espiritual do cara. Isso é tão novo. Não, você não faz ideia. Uma dificuldade que o cara, por exemplo, o cara vai ter uma úlcera daqui 1 ano, nesse corpo energético, você já vê a falha. Você trata antes da doença chegar. Isso não é questão de acreditar. Ai, não, Juliana, eu não acredito nisso. Não, querido. Isso é que nem raio-x. Entendeu? É ciência, não é religião. A ciência e começar a usar isso a nosso favor, ou a gente vai ficar para sempre tendo problema, bora. Bora, gente, vamos acreditar, as coisas estão mudando. Vamos abrir, a gente tá muito assim, vamos fazer assim, ó. Sim. Médio. Agora, você imagina se todos nós começamos a melhorar a qualidade do nosso pensamento, além de afetar essa energia do nosso próprio corpo, de ter mais saúde, mais serenidade, mais calma, mais paz, essa energia se propaga. Da mesma forma como já existem diversos estudos que mostram como a nossa energia é percebida pelas plantas, e as plantas se comunicam para dizer a qualidade daquilo que nós sentimos, você imagine
a qualidade de uma sociedade onde as pessoas descobriram o valor de olhar para si, de se acolher com generosidade, de meditar todos os dias e de escolher as atitudes com mais cuidado. E é algo Isso tão é simples, mundo né, novo. Júlio? Por mais que não pareça simples, mas é um ato de você deitar. Eu acordo de manhã, antes de levantar, eu já sento 10 minutinhos na minha cama. Você não precisa estar na postura específica, contanto que você esteja ali consciente para não voltar a dormir. E é simplesmente estar em contato com você, prestar atenção em você, no seu corpo, no que você está sentindo. É óbvio que os pensamentos vão vir. Óbvio, eu só escolho não pensar eles naquele momento. Eu posso pensar sobre o meu almoço depois da minha meditação. Naquele momento não precisa. Posso pensar no que aconteceu ontem? Posso, depois que eu acabar. Então você vai só limpa. Ah, mas no primeiro dia foi muito difícil. Ok, vai chegar um dia que vai ser muito mais fácil. Como tá muito mais fácil para mim hoje, porque eu fui treinando todos os dias. Você, quando começou a andar, saiu dando um pinote no primeiro dia? Não, na meditação é a mesma coisa, bem. Vai ser dia mais fácil, outro dia mais difícil, mas você vai se acostumando. E aí o que acontece? Eu tenho mais consciência de mim, ok? Respirei, tô mais calma. Na hora que eu saio dali, eu não vou reagir do mesmo jeito como eu agia antigamente. Tipo, até vou, mas cada vez menos, entende? Por isso que é tão importante a gente estar em contato com a gente. É o tal do autoconhecimento, da jornada de medita para poder ficar mais calmo. Enfim, é para evitar todo o problema que você pode trazer para sua vida e estar mais com você. E tem uma coisa muito legal de meditação, é que ela é só o primeiro passo de uma imensa jornada que nós temos, que é de interação com essas multidimensões na quais nós estamos. Nós temos uma multidimensionalidade, a realidade ela tem várias camadas de dimensões. Que A nós pessoa estamos vai aprendendo. sentindo a energia dela diferente e essas camadas, né? Exatamente, porque, por exemplo, aqui nessa sala, aí onde você está, tem sinais de internet passando aí, tem sinais 4G, mas você não vê. Mas por que que você não vê? Porque você não tem a tecnologia certa. A meditação, ela é a tecnologia orgânica que vai permitir você sintonizar esses sinais novos. E aí começa a acontecer o que a gente chama de cocriação. Através disso eu conheci o Círculo, o seu canal no YouTube, enfim, o site, onde tem tanta informação importante. Eu conheci a Mônica Medeiros, eu aprendi muito mais sobre espiritualidade, sobre ufologia. Tem tanta coisa boa, tanto material incrível que eu tô recebendo. Então, assim, eu fico muito, muito grata por pessoas como você colocarem esse conteúdo pra gente como eu, sedenta dessa vontade, tipo, putz, é muito bom evoluir, conseguir ter esse material. Muito, 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 muito obrigada. Fer, eu que agradeço, eu sinto muita gratidão por perceber esse fluxo fazendo sentido para você. E acho que se eu pudesse ser grato por uma coisa em especial
na sua personalidade, talvez seja essa espontaneidade tão autêntica de identificar uma coisa que te faz bem e querer compartilhar. Essa postura é uma postura tão simples e ao mesmo tempo tão desafiadora, porque a gente tem medo de ser ridículo muitas vezes. Tem medo de parecer inadequado ou de, o que vão pensar de mim se eu começar a falar esse tipo de coisa. E você não, você tem essa força, essa autenticidade, ó, beijinho no ombro e vai pra avante, pra Eu só sempre. tô preocupada com o Muito que meu legal. Deusão tá pensando de mim. E meu Deusão tá me amando, eu tenho certeza que ele tá amando. Tô estudando muito tudo que ele ensinou. Ele deve estar falando, boa, garota, vamos, garota. Eu falo, vamos, vamos, Vamos! é isso. A gente Você precisa é mais foda! preocupado com o que Deus pensa da gente, não com o outro. É pra ele a sua vida, é pra ele a sua história, é pra ele a sua jornada e pra você ser melhor. Porque quando você é melhor pra você, ele lá de cima, daqui de baixo, daqui do lado, de onde ele estiver, ele tá feliz que você tá evoluindo e crescendo. Tudo que ele quer é o nosso melhor, é o nosso bem. Ai, meu Deus, eu amo Deus. Ju, Lindo. Obrigado, Fê. vamos Sem com tudo. palavras. Também. Obrigada a você, tá? Espero você em aula segunda. Ó, Estarei ó. lá. Segunda-feira Eu eu tô não lá na sou aula. deusão, mas eu pego na orelha. Quero ver. Pode pegar. Eu sou uma aluna nerd. Você é nerd? Você é nerd? Você é Então, CDF? menina, cadê o meu caderninho? Olha aqui meu caderninho. Olha, eu anoto outras coisas. Gente, eu fico vendo vídeo no YouTube e anotando. Vocês acreditam? Aqui, ó. Vídeos e workshops. Aí, minha filha, tem de tudo. Quer ver? Tem vídeo de Mônica Medeiros, tem live com Sheiliana, tem aqui com você também, ó, um papo reto com Ju e Mônica. Tem de tudo. Workshop da Viviane Mosé. É bem Que legal. o meu rolê. Aí tem coisas do símbolo, tem uma outra parte que eu faço resumo de livro, que é porque eu esqueço muitas coisas, sabe, Juliana? Nossa, você é Aí eu CDF grifo, total. Bem-vindo ao clube. menino. Aí tem outro aqui que são os cursos. Aqui, ó, Cai Baile na prática. Aí eu vou anotando tudo pra depois eu pegar e tirar minhas dúvidas, cara. Essa vida é muito legal. É muito legal poder estudar. E você não precisa ter muito tempo. Você pode tirar 10, 20 minutos se você não tiver tempo na vida. Se bem que agora na quarentena as pessoas estão com um pouco mais de tempo, né? Quem fala assim, menino, nessa quarentena eu não li um livro, não fiz um vídeo, já vou falar, mas gente, vamos, filha, vem que dá. E Vamos para aprender, todo vamos o aprender. resto tem podcast, né, filho? Tem podcast. Bota para tocar no celular enquanto tá andando no carro, que dá tudo certo. Pô, exatamente. Vai encontrando um jeitinho. Tem espaço. Basta querer. Ju, Beijão. Obrigado. beijão pra você, tá? Fica com Deus. Tchau. Beijo, até a próxima. Tô conseguindo? Ah, saiu, Ju. E aí, galera, vocês gostaram? Vou até ativar o comentário. Nossa, ainda tem 4.000 pessoas. A gente tá falando aqui que tem uma base de uns 3 dias. Eu não consigo ativar o comentário. Ah, gente, essa hora vai dar problema. Vocês gostaram? Vocês se divertiram? Não é boa essa conversa sobre esse tema? Não tô conseguindo ativar os comentários, então não é porque eu não tenho que ler o que tá escrito agora. Só pode ser. Obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenha sido útil. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar na minha última foto. Vou pra lá responder. E que isso aqui vai virar... Na verdade, vão virar 2 vídeos. A gente vai fazer pro IGTV e pro YouTube, tá? Então, aí vocês vão poder depois compartilhar com as pessoas pra gente mandar essa mensagem boa pra frente, ok? E vamos junto nessa jornada. Tá difícil, eu sei, mas vamos acreditar que vai dar tudo certo, tá? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Bom sábado e feliz Dia das Mães pra todas as mamães amanhã. Beijo. Tchau. 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 Ih, cara, eu vou ficar presa aqui agora? Minha tela não... Gente, em nome de Jesus. Peraí. Olha só, Fernanda. Concentra. Por quê? Se a gente não consegue terminar, não salva. Pelo amor de Deus. Eu vou meter um 5 aqui agora. A galera do Access Consciousness está bem me entendendo. Peraí, gente. A minha tela... E vou virar... Em nome! Ai, ativar os comentários. Sim, tá bom. Terminar agora. Ai, Jesus. Sim, terminar. Vai dar tudo certo. Beijo, gente. Olha, eu fico tensa, mas vai tudo passar. Passou.